quem vai ensinar esse prato pra gente é o Cauê Fantoni. Seja Tudo bem, bem-vindo, Pamela? Cauê. Estreando aqui ao vivo no Mulheres. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Estamos muito animados. E que Também. beleza de prato, que bonito. Bonito, né? Olhem Uma só. refeição completa. E esse crisp de cebola, ele é presente em vários pratos da cozinha árabe, síria. Tanto assim, empanadinho, você pode fazer ele empanado com uma farinha, um sal e uma pimentinha, ou ele também só a cebola pura, dá pra fritar ela também, só que ela fica mais caramelizadinha, também é uma delícia. Ai, eu gosto bastante. Acho que cresce o prato, né? Nossa, é uma potência de sabor, é uma pancada mesmo. Vamos aos ingredientes e aí seguimos para o passo a passo. Anote aí o que você precisa primeiro para a massa do quibe. São 500 gramas de trigo para quibe, 500 ml de água quente, 500 gramas de carne moída, uma colher de sopa de tempero sírio, meia colher de chá de cominho e uma colher de sopa de sal. Nós vamos rechear a nossa carne com 800 gramas de carne moída, 2 cebolas, 2 colheres de sopa de tempero sírio, uma colher de chá de sal e azeite a gosto que você vai utilizar para refogar. Temos também um molho que se chama labani. Isso aí. Labani. 2 litros de iogurte natural integral, 250 ml de leite integral, 4 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de chá de sal e 2 dentes de alho amassados, que é opcional. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, Pamela, a gente começa por hidratar o trigo. Tá bom. Então a gente precisa hidratar esse trigo. Tem algumas pessoas, antigamente o pessoal lavava muito o trigo antes, né? Mas não tem necessidade nenhuma, tá? O trigo não precisa ser lavado antes de hidratar. É só cobrir com água quente? Eu coloquei a quantidade, mas o ideal é até quando a gente vai fazer uma receita, às vezes, de uma massa, um pãozinho, sempre tem um pouquinho a mais da água do que a receita, né? Porque às vezes o trigo, ele vai pedir um pouco mais de água, né? Então aqui é a mesma coisa nesse caso do trigo para o quibe. A gente vai colocando a água, se ele pedir um pouco mais, a gente hidrata mais um pouquinho. Mas é basicamente isso, ó, tá vendo? E a água tem que estar quente. A água quente, morna para quente, Tá. porque vai acelerar o processo, né? Então aqui a gente já tem ele hidratando, deixar pelo menos uns 30 minutinhos, caso tenha pressa de utilizar no mesmo dia. Perfeito. Deixa hidratando por uns 30 O minutinhos. trigo tranquilo. vai te avisar quando ele estiver no ponto. Vai, ele avisa. Ele Obrigado, avisa. Sandrinha. Ó, aqui eu já tenho ele hidratado, tá vendo como ele fica? Ele dá até uma clareadinha, ó. Então já tá bem hidratado. É importante, depois que passar o tempo, sempre dar uma conferida. Você vem aqui, pega, aperta, vê se não vai cair excesso de água, ó. Não caiu excesso, tá perfeito. Ele vira uma ele não massinha, pode né? ter excesso de água, porque senão não vai dar a textura correta pra gente poder modelar. Então, ele aqui já tá hidratado. Outra coisa que vale lembrar, a gente está trabalhando com carne crua, então ela é muito delicada. Eu não posso, depois que eu terminei de hidratar, ele ainda vai estar quente e já misturar. Então eu preciso esperar esfriar totalmente o nosso trigo. Para aí sim a gente começar o processo de fazer a massa. Qual carne que você gosta de usar? A gente tem algumas opções, aqui eu estou usando patinho, mas se você quiser uma receita ainda mais... eu quero menos gordura ainda, vai no colchão mole. Pede pro açougueiro fazer um colchão mole bem limpinho, que ela ainda tem menos gordura que o patinho. O patinho talvez aquela carne intermediária com um pouquinho de gordura para dar uma umidade um pouco maior, mas aí tem a questão da gordura. Ou se você quer uma coisa ainda até com mais sabor da gordura, que é gostoso também, principalmente no recheio, você pode fazer com acém. Pega um bom miolo de acém, que ele vai ter uma quantidade um pouco maior de gordura e vai ficar muito saboroso também. Todo quibe é recheado ou algumas pessoas boleiam somente essa massa que já tem carne? Se você fritar só isso aqui vai ficar muito maçudão. Muito maçudo? Então o ideal é sempre rechear o quibe Sempre frito. acrescentar, né, essa carne. Isso. Aqui aberto dá pra gente entender bem. Então tem Você a vê a carne parede. na massa, mas é uma quantidade menor do que o recheio. Tem a parede certinha. Perfeito. E o quibe é legal, Pamela, porque ele é uma receita muito versátil. Você tem várias versões de quibe. Você tem o quibe frito, você tem o quibe assado, você tem o quibe cru. E cada um tem um sabor. Cada um tem um sabor. Você tem o copinho de quibe, por exemplo, que a gente trouxe aqui pra você dar uma é olhada. recheado com o quê? Esse aí tá recheado com coalhada. A gente faz uma coalhada já com uma hortelã picadinha e ainda coloca essa cobertura de geleia de damasco. E aí esse seria a massa. Então Esse, o copinho no caso, é a massa. só a massa. É só a mas massa. ele segue um recheio de coalhada, ele só não tem o Entendi. recheio de carne. Aqui, depois que a gente deu uma mistura prévia da carne com o trigo, a gente vai entrar com os temperos, né? Então a gente entra com o nosso sal,
A gente entra com o nosso cominho. O cominho também, eu sei que tem gente que não gosta de cominho, então ele fica opcional aí. Mas que ele dá um sabor. No tempero sírio não tem cominho? Na mistura dele? Alguns tem, alguns não. Normalmente, depende do lugar que você compra, ele tem uma receita diferente e tal. Mas pode colocar também. Aqui, nesse caso, o meu não tem, então por isso que eu tô acrescentando a parte. Isso, eu peço para fazer 100. Porque aí a gente consegue colocar na medida que quiser. Aqui, ó, não tem segredo, só misturar bem. Uma outra dica muito legal para quem está em casa, se tiver aquele multiprocessador, aquele que a gente tem em casa, é muito bom passar. A gente dá só uma misturada aqui e depois coloca no processador, porque vai ajudar a dar uma liga, fora a velocidade que vai ser mais rápida, vai ajudar a dar uma liga ainda melhor na massa. Não é obrigatório, se você não tiver, vai na mão aqui mesmo, força. E se tiver, é bom. Até tem gente que tem, às vezes, moedor de carne. Você passa 2 vezes no moedor, nossa, é uma maravilha. Essa mistura feita. É como a gente faz, tá. A gente usa o moedor de carne. Fica muito bom, a textura fica bem legal. Mas não é obrigatório não, tá? Essa receita, ela rende quantos quibes desse tamanho grande que você trouxe? Vai dar pra fazer uns 14 quibes. Ah, é bastante. O legal também, se for... Ah, nossa, é muita receita, é muita quantidade. Ela é uma receita exata, tá? Todos os ingredientes, se a gente dividir por 2 ou multiplicar, continua a mesma proporção. Dá certinho. Então, quero fazer meia receita só, é muito pra gente lá em casa. É só dividir na metade que vai dar a mesma E dá pra congelar receita. também, dá não pra dá? congelar, com certeza. Já congela moldado. Então aqui é isso, ó. A gente já tem a nossa massa, já tá com todos os temperos. Quem gostar também aqui, fica muito legal, pode picar uma hortelã. Pica uma hortelã bem picadinha, mistura aqui também que vai dar aquele sabor. E falando em congelamento, hoje teremos uma pauta sobre congelamento Sandrinha, aqui no Mulheres também. Dicas para que você congele da forma correta o alimento e descongele também. Sim, que já tá... agora eu gosto de deixar descansar. Um pouquinho na geladeira. Porque como a gente mexeu, ele acabou perdendo um pouco da temperatura gelada, então fica um pouco mais difícil de moldar. Eu já trouxe uma outra já no processo. Sim, tá vendo? Ela muda até a cor, claro. Nossa, mostra pro pessoal de casa, muda mesmo. Então é importante deixar quanto tempo na geladeira depois da mistura feita? Eu gosto pelo menos umas 2 horinhas, no mínimo, assim, porque ela pega uma textura bacana. Mudou mesmo, cara. Você viu como mudou? Vamos pro recheio? Vamos. No recheio, como é uma tradicional, um refogado, eu vou só aqui compartilhar com vocês como que a gente faz, dar uma refogadinha na... Esse aqui é o resultado que a gente vai ter. Isso é uma carne moída, gente, ó. Todo mundo tá acostumado a fazer em casa. Só que ela fica bem sequinha, né? Você não deixa ela úmida. E principalmente dependendo da carne que você usa. Se for um acém, ele já fica mais úmido. Mas eu não posso deixar com caldo, por exemplo, né? Tem que ser uma carne dessa forma até aqui, perigoso, ela pode fazer a massa estourar e explodir na fritadeira, na hora da gente da fritura. Então assim, refogado tradicional que a gente faz em casa, cebolinha, deixa ela dar uma boa murchada. Começou a murchar, a gente coloca a carne, refoga e acrescenta também os ingredientes. E os temperos são os mesmos, né? É o sal e o tempero sírio. Exato, bem parecido. Você pode acrescentar uma salsinha, pode colocar um hortelã, se quiser enriquecer, também tem essa brincadeira dos recheios do quibe frito, né? Dá para enriquecer com uma noz picada, os árabes falam snúbar, ou os italianos falam pinholi, você pode pôr romã, semente de romã, então assim, dá para brincar ainda no recheio, não só usar o tradicional. E dá também para substituir, né? Como você usou aqui coalhada, dá para rechear com outras coisas também. Dá para fazer quibe vegetariano, a gente trocaria de repente a carne da massa por uma batata. O quibe é muito versátil. Legal. Ele é muito legal. Então aqui, depois de todo o preparo, a gente já fez a nossa carne, refogou, já deixou esfriar, já fez a nossa massa também, já deixou esfriar. Chegou a hora de modelar. Vamos modelar. Hora difícil. É a hora mais difícil do quibe, Pamela. É a hora que você salva esse vídeo, tá no nosso YouTube, no final da tarde, vai estar lá. Aí você já salve pra fazer junto com a gente. Vamos. Sandrinha, tá aqui a aguinha, ó. É bom sempre ter uma aguinha do lado, tá? Tá. Ela ajuda bastante na hora da gente modelar o nosso quibe. Eu vou fazer no olho aqui, tá? Mas eu gosto de fazer, no caso aqui, eu faria com 90 gramas de massa. Perfeito. Que ele dá esse tamanho... 90 gramas de massa e quanto de recheio? Vai umas 2 colheres de recheio aqui. Então a gente pode começar fazendo uma bolinha. Tá vendo? A massa ficou ótima mesmo, hein? Olha como é mais fácil de trabalhar com ela gelada. Isso, é isso aí. A temperatura ajuda bastante, né? A gente moldar ela fica mais fácil. Ela fica pegajosa mesmo, tá, gente? É a ideia, né? É assim mesmo. Ela fica pegajosinha, vira uma massinha mesmo.
E nós não empanamos, né, o quibe, então ela tem que ser desse jeito. Não precisa empanar, não tem necessidade. Então aqui, ó, a gente começa sempre por uma bolinha. Faz a bolinha, aí a aguinha ajuda a gente aqui a... A gente pode abrir aqui, ó, vem fazendo um furinho, ó. Vai com calma, não tem problema. Ó, não precisa de pressa se não tiver prática. Como um copinho, né, você tá fazendo. Isso. A ideia é essa, você primeiro faz o copinho. Você vai fazendo um copinho, vai afinando, ó. Vai afinando, vai puxando. Vai preparando aqui o bercinho pra gente vir com o nosso recheio. A turma de casa falou que gosta também de colocar canela. Sim, vale a aqui pena, no né? caso, no meu tempero já tem canela. Já tem canela, que são as especiarias, né? Aí a gente vem aqui, ó, recheia. Tem gente que gosta de colocar um queijo aqui, tem gente que gosta de colocar um pouquinho de catupiry, né? O nosso toque abrasileirado, né? Dá pra brincar, exato. Aí depois que recheou, tá o copinho, a gente vem fechando. Com cuidado, vem fechando. Se sentir que a massa vai quebrar, tá um pouquinho seca, molha o dedo aqui e vem modelando, ó. Pra ficar mais fácil, depois, ó, tá vendo, ó? Já faz uma costura, ó. Sim. Soldou. Aí você pode vir bem aqui, ó, fecha, pode fazer uma bolinha. Então ela começa como uma coxinha, mas aí não sobe o bico, né? Vai subir agora. Vai subir? Se você ver que, ó, rachou um pouquinho, você vem, molha o dedo, pode dar uma acertadinha, pode pegar um pouquinho de massa e colocar aqui que ela adere. Aí aqui, ó, tem gente que faz de... Cada um faz de um jeito aqui. Tem gente que gosta de fazer a conchinha na mão, tem gente que... Eu gosto de puxar mais aqui, ó. Eu faço mais com a mão aberta, tá vendo? Você vai apertando os bicos. Isso, com a partinha de trás da mão, ó, ela vai virando uma coxinha, ó, Pamela, tá vendo? É uma coxinha dupla. Que tá acostumado a fazer coxinha, já sabe o que eu tô falando nesse processo, ó, tá vendo, ó? Já fez a pontinha. Olha Ó que bonitinho. Eu já vi vários lugares fritarem assim, tá? Sem fazer a outra ponta. Ele só faz uma ponta. Eu já vi vários lugares e tá tudo bem. Mas o jeito mais tradicional... eu gosto assim, porque a ponta fica tão sequinha, não fica? E aí você vem, ó, sempre com a partinha de trás. Você vai apertando com a palma. Você vai apertando, né, com delicadeza pra não estourar, não rachar a massa. Ó, olha que bonito. Ó, tá vendo? Deu uma rachadinha, não tem problema nenhum. Vem aqui, ó, pra não correr risco de abrir na fritura. Vou fazer um remendinho aqui, ó, com massinha, ó. Não vai ficar feio, não vai ficar com aparência de remendo. Ó, some, ó. Eu achei tá vendo? lindo. Ó, sumiu. É muita habilidade, hein? Tá vendo? Parabéns. Obrigado. Muito bonito. Dá mais uma apertadinha pra garantir que tá tudo certinho aqui dentro do recheio. É sempre bom naquela hora de fechar, tentar tirar o máximo possível de ar, para não ficar lá dentro também, não correr risco de estourar na hora da fritura. E aí você frita assim ou volta pra geladeira? Eu volto pra geladeira, porque ele tá muito molinho aqui, né? Então assim, pode ser que na hora de fritar ele rache. E aí se rachar vai perder. E aí eu deixo quanto tempo na geladeira, mais ou menos? O ideal pelo menos uma horinha também. E eu posso congelar nesse ponto? Ótimo, congela assim. Agora posso congelar. Aí o ideal é congelar, você coloca numa, por exemplo aqui, como se fosse uma assadeira, a gente coloca, sem colocar nenhum em cima do outro, congela, aí depois que congelou, a gente pode colocar numa travessa, num saquinho culinário e deixar no freezer, vai tirando e vai fritando. Hoje você vai fazer pra gente. Ai, que lindo, Sandrinha! Isso, esse já tá descansado, ó. Tá vendo? Ó, ele fica bem foi diferente, no olho, mas ó. foi o mesmo tamanho. Até a cor muda. Não é? Sim. Coloca mais pertinho esse que você acabou de fazer, ó, pra gente ver. Então depois do descanso, Isso. ele fica desse jeito. E aqui você vai fritar no óleo. No óleo. Mas eu posso fazer na air fryer, de repente? Pode. Funciona também? Pode. É claro que não vai ficar exatamente com a mesma sim. crocância como ficaria no óleo. Mas pensando em economizar um pouco de caloria e gordura, não tem problema nenhum, com certeza. Com certeza. Fechou. Esse aqui a gente vai então guardar na geladeira pra pegar mais textura e depois a gente frita. Muito bem. Você me ajuda na fritura desse, Sandrinha? Sandrinha, nossa assistente maravilhosa. Deixa eu dar uma lavadinha Você acha na mão que na só. hora de usar na air fryer, de repente vale pincelar um azeite? Pode pincelar pra ter um pouquinho azeitinho. mais de gordura? Pode. Não, eu acho que a gordura tá bom. Tá bom, né, Cauê? Ó, Bem quente esse óleo. Tá quentinho, tá ótimo, ó, já tá por imersão, é isso mesmo. Ele tem que mergulhar no óleo, tá? Porque ele tem que fritar por igual. Congelar, fritar congelado? Ou você espera descongelar pra fritar? obrigado. Se Imagina, for Sandrinha. fritar congelado, tentar deixar o óleo não tão quente, um pouco abaixo do máximo, porque senão não vai dar tempo. Ele vai criar a crosta por fora, vai pegar a cor e por dentro vai ficar congelado. O ideal é
descongelar em geladeira sempre. Desce pra geladeira. Desce pra geladeira sempre, por segurança. E aí, quando ele já estiver molinho, vem pra fritura. Legal. Bom, temos o nosso quibe, agora precisamos do nosso molho de coalhada. Exato. E aí, como eu falei, é muito versátil. A gente pode brincar com o quibe de várias maneiras. E a gente tem uma variação, que seria um complemento, ele vira um prato, que é o nosso quibe labani, que a gente faz muito lá no restaurante, o pessoal gosta bastante. E ele é um molho simples, tranquilo, fácil e rápido, à base do iogurte aqui. A gente poderia usar iogurte, a gente poderia usar coalhada fresca, tem gente que faz com coalhada seca também. Aqui pro dia a dia, com o próprio iogurte já vai super bem, fica muito gostoso. A gente faz? Então vamos lá, a gente vai precisar de uma panelinha. Aqui eu tenho leite e eu tenho o amido de milho. Eu gosto de começar dissolvendo o amido de milho com leite. Pra ficar lisinho. Isso. Sandrinha, tem um garfinho? Ou pode ser uma colher também. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, só para dar uma mexidinha. Sandrinha, agora é hora do seu beijo. Você dissolve o amido. Boa. Gente, eu tenho que mandar um beijo mesmo. A Rosalina é um amor de pessoa. Então ela mora aqui na Vila Mariana, tá fazendo aniversário e ela me encontrou. Eu tô mandando um beijo pra ela. Parabéns! E tem a Alcione também, que é do Butantã, e a Carmen. Encontrei tudo ontem aqui. Tudo na rua. É uma benção. As pessoas amam vocês, viu? E você também, Sandrinha. Obrigada pelo carinho com a nossa Sandrinha. Agora amanhã eu mando mais abraço. Tá bom. Esse foi só 3. Fica sempre à vontade. Todo dia eu mando 3, 4. Isso. Assim que é bom, Sandrinha. E nosso carinho por todos eles, né? Sem Porque eles gostam dúvida. muito, né? Aqui, Pamela, já tá dissolvido, tá? Ó, já temos nosso leite dissolvido aqui, o amido de milho. A gente pode ir pra panela. Aqui a gente pode colocar o nosso leite com o amido. Aí, como tempero, você usa somente sal e... Sal e alho. E o alho é opcional, tá? O alho é opcional. Quem não gosta... Aqui eu tô colocando ele cru mesmo. Eu gosto dele assim, porque eu acho que dá uma potência a mais no sabor. Ele vai cozinhar um pouco aqui, então ele não vai ficar 100% naquele sabor cru, mas se você gosta um pouco mais suave, poderia dar uma escaldada nele, dar uma escaldadinha, ele vai perder um pouco daquela picância. Ou se não quiser usar, não usa, não tem problema nenhum. A gente vai colocar o nosso iogurte aqui. Que tipo de iogurte que você usa? Esse aqui é o natural integral. Aquele do iogurte copinho. de 2, aquele que você vai ver na capinha lá, 2 ingredientes. 2 ingredientes. Isso. Tá. Isso. Esse mesmo. E aí você disse que poderia, ao invés do iogurte, ser então uma Você coalhada. pode fazer uma coalhada fresca, isso. Tem algumas marcas que até vendem já a coalhada fresca, né, de potinho. Mas eu confesso que eu gosto muito com iogurte. Porque, sabe por quê? Eu acho que ele fica um pouco mais acentuado, aquele azedinho do iogurte. Eu adoro, tudo com iogurte. E eu acho que a carne do quibe, assim como com o limão, combina muito com essa acidez. Então, Concordo. eu gosto muito com o iogurte. Aí aqui não tem segredo, colocou o iogurte, o leite com amido, a gente vai colocar o nosso alho, nosso alhinho e o sal. Que é uma pitadinha. Salzinho aqui. E aí tem que apurar? Tem que ficar quanto Sim, tempo na panela? aqui nós vamos fazer em fogo médio, tá? Fogo médio e mexendo sempre. Porque a gente tem que cuidar para ele não talhar e nem queimar também. Né? Então ele pode acontecer essas duas coisas. Então assim, fogo médio Ele até vai ferver? A hora que ele começar a ferver é o ponto. Tá. Ele vai demorar mais para pegar esse ponto, porque como a gente não tá no fogo alto, né? Então é paciência, mexendo aqui sempre, não deixando pegar e não deixando talhar. Nós temos um adiantado para mostrar esse ponto? Temos. Enquanto porque aqui esse demoraria, então, quantos minutos mais ou menos você acha? Olha, no fogão de casa, esse aqui eu sei que é rápido às vezes, né? Esse de indução. Às vezes tem uns que são meio rápidos, mas no fogão de casa, por exemplo, eu fiz aqui para trazer mais cedo, demorou uns 30 minutos. 30 minutos. E mexendo sempre. Cuidando então, sempre. Então é uma etapa um pouco trabalhosa, Sim. né? Ó, tá vendo? Você vê que ele não vai ter grandes alterações Posso de... mexer? Pode. Você mexe esse só pra gente ver. Você tá vendo? Ele fica fica um pouquinho cor mais de creme, Parece tá vendo? um pouco mais grosso, né? Isso, coisa pouca. Diretor, abre os dois, ó, só pra mostrar a diferença. E fica um pouquinho mais caramelizado, parece a cor, né? Então o ponto é ferveu, tá pronto. Ferveu, começou, levantou fervura, ele tá no ponto. Legal. E temos... Ai, não temos, porque agora falta o item mais gostoso, Sandrinha. que é o crisp de cebola. Como é sim. que faz esse crisp? Ele é uma finalização que a gente usa lá no restaurante, combina muito. Também muito fácil aqui, Pamela. Aqui eu só tenho cebola fatiada, bem fininha.
Você ó. usa o mandolim? Mandolim, a gente... Cuidado, gente, que eu já cortei tantas Nossa. vezes a mão nisso. Falou Nossa. mandolim, eu já falo, tá bom, próxima Não, receita, eu morro de medo. Eu vejo sempre às vezes me a corto. galera na cozinha lá, eu me gelo, eu falo, ó, cuidado com isso aí, pelo amor de Deus. Que eu já corri muitas vezes com a mão cortada. Mas tem que ser assim, bem fininho. Bem fininho, bem Tá. fininho. Por quê? Porque senão ela não vai ficar crocante sequinha. Então assim, aqui não tem... Você não precisa passar em ovo, não precisa passar em leite, em nada. Isso aqui é só cebola, a própria água da cebola com farinha de trigo. A gente dá uma temperadinha leve com um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino ali moída na hora. E a própria água da cebola já faz grudar o empanamento. Já E faz aí é grudar só a farinha. farinha de trigo? Só, mais nada. Olhinho quente, se você tiver uma peneira, passa um pouco na peneira antes de colocar na fritura, porque vai cair o excesso da farinha. Legal. Então não vai ficar empelotado. Só. É rápido, tem que cuidar, é rápido. E acho que o segredo é temperar essa farinha, né? Ah, sem dúvida, porque vai Você dar... usa o quê? Vai dar... Sal e pimenta. Sal e pimenta. Só. Mas se você quiser potencializar, você pode colocar mais um cominho. Fica a gosto. Pode colocar uma páprica também. E ela é legal que se você armazenar num pote fechado, ela dura, ó. Tá vendo? Então, Tá vendo? isso é bom. Dá pra você fazer hoje, usar à noite, usar amanhã no almoço. Então ela é Fora da versátil. geladeira. Fora da Um pote geladeira. fechado. Bem fechado, um potinho hermético ou numa vasilha você passa bastante filme plástico. Deixa eu checar se tá bom. Tá crocante? Foi feita ontem. Foi feita ontem à noite. Que delícia. É gostosa assim, né? Friazinha. Foi feita ontem à noite. Que delícia. E você pode aquecer na hora de servir. É um crime, não? Eu gosto assim. Ó, olha, Que tá lindo. saindo da fritadeira. Olha como é que tá, sequinho. Você não vê nem o E brilho pra de conseguir óleo. essa técnica que ele fica assim, bem sequinho, qual que é a explicação? É a temperatura do óleo? Ou é essa o técnica óleo de ajuda fechamento? também, o óleo ajuda também. O óleo ajuda. Tem que tá bem a quente. quantidade de trigo, tudo. Então, tudo seguindo influencia. a receita, fritando com óleo quente, eu vou conseguir esse Vai resultado. conseguir exatamente a mesma receita que a gente Que faz no restaurante. sucesso! Vamos cortar um, Sandrinha? Podemos? Só pra gente ver como ficou por dentro? Tem por acaso tem uma faquinha de serra? Se não, Tem a gente vai essa nessa aqui, daqui ó. mesmo. Essa aqui Acho que é menorzinha, melhor, é pode mais ser? fácil pra gente cortar, porque como ele é bem crocante, Você pode colocar aqui, que eu acho que é mais fácil de ver. vamos lá. Ele é bem sequinho mesmo. Ó. E você vai ver que o recheio, ele não fica seco, ó. Olha isso aqui. Uau! Parabéns, Vamos cortar de chefe. novo? Obrigado, tia. Vamos juntos, ó, porque isso tá bonito bora. demais, gente. Tá mesmo. Nossa, tá muito cheiroso. Ó, fala sério, hein? Coisa Tem umas linda. amêndoas também aqui em cima na sim, finalização. a gente coloca uma amendoazinha tostada com um pouquinho de manteiga sem sal. Pode fazer na frigideira mesmo. Deu essa corzinha caramelizada, já tira. Adorei essa. Nossa, Dá uma potência também. Que delícia. maravilhoso, chefe. Olha, mais lindo que o seu prato, só os olhos da sua noiva. Coisa linda, né? Azuis. É, o gênio deu certo. Eu fiz Você pediu bem, você Quantas pediu vezes muito aí bem. Foi na, Foi na maior, na maior. então tá. É, porque já vem com Aí azul, mandou um né? presentão. Vê direito que a tia pede, Cuidado, hein? hein, tia? Porque Ah, então eu quero um de olho azul também. tem que ser específico, viu? Específica. Ver da onde que você quer, aonde mora, o que faz, o que trabalha. Os remédios que toma. Os remédios que toma, tudo. Pega tudo certinho. Cuidado. E essa união de tudo tá espetacular. Parabéns, O viu? molho é muito gostoso, a cebola, nossa. Fico feliz que vocês Nossa, gostaram. adorei. Maravilhoso. Mas muito maravilhoso, de verdade. Bom. E essa mesa tá uma riqueza, né? A comida Verdade. árabe é isso, né? É a mesa farta, com cores, sabores, texturas. É isso. Comida pra compartilhar. Isso, exatamente, comida pra compartilhar. Você é árabe, chefe? Não, tia, mas eu sempre amei, desde criança, foi minha culinária predileta. Olha Sempre. que legal. E aí eu tô há uns bons anos já no ramo de restaurante, gastronomia e tal, e eu sempre tive a vontade de ter um restaurante árabe. E aí quando teve a oportunidade, Parabéns. a gente Parabéns. montou o Zain. Olha, Parabéns. lindo, tudo lindo, né? Obrigado. Muito Foquem bom. nessa esfirra aqui, olha que bonita que ela é. É a pide? Pide, a gente faz no formato turco, que é essa mais, ela é redondinha no centro e a gente puxa as pontas. É uma esfirra aberta maior, né? Com bordas, Sim, assim. sim. Ai, lindona. Parece uma canoinha, assim. Parece uma É, exato. canoa, A gente brinca tia. que É, a Exato. canoinha, né? E os doces árabes? Olha. Ai, meu eu trouxe baklava aqui pra Deus. vocês. E tá de olho nesse pudim, cara? Ai, eu tô. sim. É de Pudim pistache. Nossa, Ai, eu tô que muito legal. de olho. Pudim de pistache. Olha que lindo. Olha que coisa Olha que linda. lindo. Tá perfeito, Nossa, eu né? adorei. É um dos doces que mais saem lá. Receita da sua mãe, que é a Kátia Farias, Kátia né? Farias. Que frequenta muito aqui Mulheres. Um beijo pra sua Um mãe, beijo. né? Você é filho da Kátia? Ele é filho da Kátia.
Kátia. Ah, você é filho da Kátia. Olhem como a Kátia Tem que ter entende. alguém pra ensinar, né? Olha isso Parabéns. aqui, gente. Olha. Teve que Olha ensinar. a lindeza desse pudim. Nossa, Ele quase que eu derrubei É tudo. de pistache? É de Você vê que ele, pistache. ele, Ele é ele tá verdinho, verdinho, tia? é. Ele não é só a cobertura de pistache. É, eu vi ali Tem uma dentro. pasta de pistache mesmo, que a gente faz a massa dele. Então ele Nossa, tem tanto parabéns. na massa quanto na finalização ele leva pistache. Ó, vou visitar teu restaurante. Por favor, será um prazer. lindo. Prato, maravilhoso. Nossa, É, muito até bom. que- Arroba Zain Restaurante. Arroba Zain Zain Restaurante. Restaurante. Cauê, linda estreia, viu? Parabéns. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui Volte com vocês. sempre. Eu amei o seu prato.